Hoje nós vamos falar sobre os pequenos avatares, porque nós já vimos muitos avatares grandes aqui na Terra, grandes seres iluminados. Mas e o que mudou? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um dos nossos bate-papos semanal, aonde a gente fala um pouquinho sobre a nossa expansão de consciência. Porque é só quando nós vemos quem somos realmente, quando entendemos, compreendemos quem somos realmente, é que nós conseguimos realizar todas as coisas na nossa vida. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O professor Hélio Couto sempre fala, né? Casa, carro, apartamento, também. Mas a gente só consegue essa façanha quando a gente realmente entende quem a gente é. Porque só o lado material é bom, é ótimo, mas só ele resolve? Não, é claro que não. Mas quando a gente entende quem somos de verdade, nós integramos o lado espiritual e o material, aí sim nós conseguimos chegar à nossa essência e ter uma vida que realmente faz sentido. E é sobre isso que eu trato nos meus vídeos, né? Como a gente acessa esse ser que nós somos para que a gente consiga ter plenitude em todas as áreas da nossa vida. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thalita Kaiser, estou como terapeuta e facilitadora de reprogramação. Ajudo as pessoas a se reprogramarem, no sentido do que eu falei agora. Então vamos lá, porque é para isso que nós estamos aqui essa semana. Gente, você sabe o que é avatar? Você sabe o que é um avatar? Avatar é um ser divino que vem à Terra, se materializa para experienciar essa experiência aqui na Terra. Nós conhecemos muitos. Aqui na nossa região, aqui, né, onde nós vivemos, é muito conhecido Jesus Cristo. Mas existem vários outros avatares que no longo da história viveram. Outra pessoa que talvez as pessoas conheçam mais é Buda. É Siddhartha Gautama, né? Que depois ficou conhecido como Buda. Mas aqui pra gente o mais conhecido é Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o exemplo dele, mas não porque ele foi o único, mas sim porque ele foi o mais conhecido aqui pra gente, tá bom? Então o avatar é uma pessoa que é um ser de luz que se densificou chegando ao estado humano para experienciar essas situações que a gente vive aqui. E durante os séculos e milhares de séculos, né, houveram alguns avatares aqui na Terra. E que, se você pegar a mensagem deles, todos eles trouxeram a mesma mensagem, que é amor, que é se amar, né, e amar ao próximo. E aí quando eles falam amar a Deus, né, quando Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você tem que entender que Deus está em um lugar dentro de nós. Então quando nós nos amamos, nós amamos ao próximo. E a mensagem de Jesus foi exatamente essa, não só dele como de todos os outros, foi exatamente essa, amar. E o amor, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês, eu falei um pouco sobre o amor, e que o amor não é isso que a gente conhece, esse romantismo que a gente conhece, vai muito além. O amor, na verdade, ela é uma neutralidade. No amor não existe julgamento, no amor não existe culpa, no amor não existe apontar o dedo para o outro. No amor envolve você olhar para o outro e entender que o outro é você. Que o outro é um reflexo de você. Então, como eu vou me julgar? Como eu vou me punir? Como eu vou me culpar? Sendo que eu sou o puro amor. E o interessante desses avatares, desses grandes avatares, é que eles vieram, eles ensinaram as pessoas, e eles ensinaram muitas pessoas. Alguns entenderam que eles vieram ensinar, outros mais ou menos, e outros não entenderam bolufas de nada. Mas aqueles que entenderam, eles compreenderam a mensagem que esses avatares vinham passar, mas essa mensagem passava por um filtro. Que filtro era esse? Eles. Quando nós estamos vivendo uma situação, vamos supor, eu e você estamos num local e estamos vivenciando a mesma situação. Eu posso entender e interpretar a situação de um jeito e você pode interpretar de outro jeito. Vamos para um exemplo mais concreto. Existiam dois irmãos e esses irmãos viviam com o pai e com a mãe. O pai era alcoólatra.
Quando esses irmãos cresceram, um desses irmãos se tornou alcoólatra. Por quê? Ele dizia o seguinte: eu me tornei alcoólatra porque o meu pai era alcoólatra. Então, eu vendo aquela situação do meu pai, desenvolvi isso. O outro irmão tinha pavor de bebida, não colocava nem na boca álcool. Por quê? Porque ele falava: eu cresci vendo meu pai bebendo e por causa disso eu criei um trauma e eu não gosto de bebida. Você percebe que as duas pessoas presenciaram a mesma coisa, mas cada uma delas interpretou de maneira diferente? Então é isso que eu chamo de filtro. É a forma como nós interpretamos as situações. E isso pode variar pela situação que você vive, pelos ensinamentos que você teve, pela família que você teve, pelos amigos que você teve, pela professora que você teve e principalmente pela carga emocional que você vem para desenvolver e que você vem já desde sempre, desde quando você é um feto na barriga, desde a fecundação. Por quê? Porque quando nós somos concebidos, a gente começa a escutar as coisas que estão à nossa volta, que estão se passando. A nossa mãe, né? A nossa mãe, mesmo que a gente não ouça, tá, gente? Nós já temos um corpo emocional. Nós já temos um corpo energético que capta todas essas informações. Mas então, por que que um interpreta de uma forma e o outro interpreta de outro? Porque depende da bagagem que ele veio trazendo para desenvolver, para aprender, para compreender aqui nessa existência como aquele ser. Então, quando a gente fala sobre o filtro, é tudo isso, não é só o que se passa nessa existência, é a bagagem que você traz também como ser superior para desenvolver aqui em você. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu explico um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre que nós somos um ser superior, nós somos luz, nós somos também um avatar. Nós somos um ser de luz que viemos experienciar uma vida aqui na Terra. Uma vida aqui como ser humano. E, portanto, como ser de luz, nós decidimos quais experiências nós gostaríamos de viver para que nós pudéssemos experienciar uma situação ou outra. E é essa base, é justamente essa base que a gente, né, que o nosso ser superior determina que nós vamos viver aqui, é que influencia em como nós vamos interpretar, captar e digerir essas situações que acontecem com a gente. Então, muitas pessoas ouviram as mensagens desses avatares e compreenderam, mas compreenderam de uma forma que eles compreenderam. Então, vamos pegar um exemplo. Mateus escrevia tudo o que Jesus dizia, certo? Vamos pegar o evangelho de Pedro. Pedro escrevia o que Jesus dizia. Vamos pegar o evangelho de João. João escrevia o que Jesus dizia. Mas era segundo a interpretação que eles tinham. Por mais que eles escrevessem palavra por palavra, o que é muito difícil escrever palavra por palavra, porque você imagina uma pessoa num sermão, dando um sermão, um sermão no sentido de uma pregação, de tanto tempo de ensinamento, de horas, e a pessoa ficar escrevendo palavra por palavra. Mas vamos colocar que eles estavam ali escrevendo. Eles escreviam baseado naquilo que eles compreendiam do que Jesus estava dizendo. E essa compreensão que eles estavam tendo era baseada no filtro que eles tinham de tudo isso que eu expliquei para vocês. Do que eles trouxeram para desenvolver, da vida familiar, do ambiente familiar, do ambiente de amigos, do ambiente de trabalho. Tudo isso forma uma composição em nós e que nós olhamos para a vida baseada nessas compreensões. Thalita, mas você em outros vídeos disse que nós não somos nada disso. Exatamente, nós não somos nada disso. Nós somos um ser de luz. E todas essas compreensões que nós temos de nós, essas camadas que nós temos de nós, elas são só compreensões que nós criamos para viver esse personagem aqui. Então, com o passar do tempo, cada pessoa que pega essas escritas ou esses entendimentos passam de uma forma diferente.
Uma pessoa que ouviu, é que nem telefone sem fio. Quem é criança, quem é mais antigo, vai lembrar dessa brincadeira. A gente fazia telefone sem fio. Você ia falando, um falava no ouvido do outro, que falava no ouvido do outro, falava no ouvido do outro. Quando chegava lá no final, a mensagem que era passada já tinha sido modificada. Por quê? Porque ia passando de várias pessoas, no ouvido de várias pessoas, e as pessoas passavam para frente de acordo com aquilo que elas tinham compreendido, o filtro. Entende? Então, várias pessoas que entenderam a mensagem que esses avatares, esses grandes avatares vieram trazer, eles começaram a divulgar essa mensagem. E essa mensagem divulgada passava pelo filtro de cada pessoa que divulgava. Thalita, então quer dizer que essas pessoas escreveram coisas que não eram certas? Não! Quer dizer apenas que eles passaram a mensagem baseados na compreensão e experiência de vida que eles tinham. Talvez uma pessoa, é como eu contei a história dos dois irmãos, os dois viveram e presenciaram a mesma situação, mas como que puderam ter aprendizados diferentes? Entende? Então é nessa situação que nós temos filtros diferentes. Então, todos eles, obviamente, que compreenderam a mensagem desses avatares, eles passaram uma mensagem, que era o quê? O amor. Quando Jesus disse, né, o reino de Deus está dentro de vós, o que ele queria dizer? Que dentro de nós é que está o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? É o amor. Quando você pensa num reino, o que você lembra? Um rei, não é? Que dita como os seus súditos vão agir, que dita as leis. Não é isso que você pensa quando você pensa num reino? Né? Um reino tem lá um rei, e aí tem os seus súditos que obedecem a esse rei, e esse rei cria as leis ali daquela comunidade, não é isso? E qual é a lei do Criador, ou Deus? Qual é a lei dele? O amor, pois ele só é amor. Então, quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós, é que nós somos o puro amor. Nós somos um ser divino experienciando uma vida aqui na Terra, mas que somos o puro amor. E muitas vezes a gente é ensinado a procurar esse reino fora, em algum lugar lá longe. Mas esse grande avatar que teve entre nós disse onde nós devíamos procurar. Dentro de nós. Dentro. Não está lá, não tá em lugar nenhum, ele está aqui dentro de nós. E o que é esse reino? O puro amor. Todos eles, se você estudar a história desses grandes avatares, ou se você ler, ou se você compreender um pouquinho desses grandes avatares, todos eles trouxeram a mesmíssima mensagem sobre o reino de Deus, que é o amor que está dentro de nós, que somos nós. E quando nós voltamos para dentro e encontramos esse amor, encontramos quem nós somos de verdade, nós estamos no reino de Deus. Nós vivemos toda a paz, toda a harmonia, toda a felicidade que muitas vezes a gente fica esperando que vai acontecer lá na frente. Mas que a gente pode viver aqui se a gente encontrar esse reino dentro de nós. Porque ele é o amor. Ele é o amor que nós somos. Lembra que nós somos essa essência divina? Nós já somos o amor. Quando a gente fala assim, nós viemos aqui para evoluir. Quem está evoluindo não é o nosso ser superior, porque o nosso ser superior, ele já é amor. Ele já é puro amor. Ele não tem o que evoluir, porque ele já é evoluído. Quem precisa evoluir é o nosso ego. Esse ator, essa interpretação que nós fazemos. Por quê? A gente começa a se livrar. Primeiro a gente começa a se livrar dos nossos sentimentos mais densos. Depois a gente consegue se livrar da nossa mente. E quando a gente se livra disso, nós vemos quem nós somos em essência, que é só o puro amor. Então, o nosso ser superior, ele não precisa evoluir. Quem evolui somos nós, os avatares aqui, esses pequenos avatares que estamos aqui vivenciando. E aí, nós estamos aqui para vivenciar todos esses sentimentos. Mas vai chegar uma hora que, para a gente evoluir, o nosso ator, a nossa interpretação que nós fazemos aqui, para ele começar a evoluir, vamos dizer assim, a ganhar um novo papel melhor, ele precisa compreender que ele não é esse ator. Que ele é mais do que esse ator. Que ele é só alguém interpretando esse ator. E como é que a gente faz essa evolução do nosso ego, desse nosso avatar? Nós nos
nós abrimos mão dos sentimentos que nós não somos. Nós abrimos mão daquilo que nós não somos. E aí a gente começa a perceber que o que nós sentimos não é nosso. Nem é real. Thalita, mas claro que é real. Eu sinto, eu sei que você sente. Mas não é real. Não é real. É como, por exemplo, que se você estivesse interpretando um personagem. Você está ali interpretando um personagem, você é um ator interpretando um personagem. Quando você sai, né, daquela gravação, você volta a ser quem você é, não é? Você não fica lá achando que você é aquele personagem pro resto da vida. Isso é que eu digo, nesse sentido que eu digo, não é real. Nós vivemos aqui na realidade interpretando esse personagem, que na vida desse personagem, enquanto ele existe, é real. Mas nós precisamos compreender que isso aqui é um grande teatro. É um grande teatro. Quando a gente entende isso, nós voltamos a nos conectar com a nossa essência. E aí a gente sobe de nível. E a gente sobe de nível até a gente se reconectar 100% com quem nós somos. E isso, esses grandes avatares vieram e falaram, e falaram, e falaram, e falaram, e falaram. E sabe o que é mais engraçado em tudo isso? As pessoas compreenderam que eles eram grandes avatares. As pessoas até compreenderam a mensagem desses grandes avatares. As pessoas até entenderam e aceitaram e falaram, ok, tá certo, eu entendi, é isso mesmo, beleza, vamos lá. Mas elas se depararam com uma pedra. E que pedra era essa? Elas começaram a pensar, mas o fulano faz, porque o fulano é perfeito. Mas Jesus faz, porque Jesus é perfeito. Mas Jesus tem poder fora do normal, Jesus não é como nós. Mas o Buda né? Ele se iluminou, ele não é como nós, ele é diferente de nós. E começaram a criar um distanciamento tão grande desses avatares, por não perceber que eles também, que nós também somos avatares. Não é isso que Jesus disse? Que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez? Por que será que ele disse isso? Por que será que ele falou isso? Porque ele sabia que da fonte que ele veio, nós também viemos. Nós também viemos. Então, as pessoas começaram a criar esse distanciamento, acreditando que só eles poderiam fazer. Por que só eles poderiam fazer? Porque eles são diferentes. Eles são os astros, eles são os perfeitos, eles são um ponto fora da curva. E aí, nesse distanciamento, começaram a entender também, né, baseado naqueles filtros, que nós não podemos fazer. Que nós não podemos fazer essas coisas. Que nós não podemos transcender como eles transcenderam. E olha que filtro, gente. Que filtro é esse que a gente coloca um lá, eleva um, né? Coloca lá no altar e fica aqui embaixo pedindo, pelo amor de Deus, para que possamos um dia, quem sabe, sermos iguais a eles. Sem saber, que nós já somos iguais a eles. Qual é o problema disso? É que quando a gente cria esse distanciamento, a gente se coloca num lugar aonde eu não consigo. Eu não posso, eu não tenho condições. Eu não tenho a menor condição de fazer essas grandes coisas. Eu não tenho a menor condição, e aí quando eu falo fazer essas grandes coisas, não é de fazer de fato o que eles fizeram. É viver de fato o que eles fizeram. É sentir de fato o que eles fizeram. Porque eu posso talvez nunca ressuscitar uma pessoa, mas eu posso sentir a paz no meu coração que eles tiveram. Eu posso sentir a certeza de quem eu sou. Eu posso saber que tudo o que eu quiser, eu posso fazer. Já pensou numa coisa dessa? Então, quando se criou essa distância, se criou também esse entendimento de que eu não posso, que eu sou um coitadinho, que eu não posso, que você não pode, que nós não somos iguais, que nós somos seres diferentes, que nós somos evoluídos e eles evoluídos, e portanto eles conseguem e eu não. E que para eu conseguir, talvez se um dia eu conseguir, eu vou ter que comer muito chão para chegar lá. Então a gente começa a pensar de que eu não posso. Então, o universo, o Criador, Deus, Jeová, na sua imensa sabedoria, percebeu que não adiantava ficar mandando esses grandes avatares, porque as pessoas estavam
de certa forma, deturpando a mensagem que eles trouxeram. De que todos somos um, o puro amor. E que tudo que um fizer, todos nós podemos fazer. Por quê? Eu disse isso no vídeo, vou dizer de novo. Você não escapa, você pode escapar de qualquer coisa. Mas você não escapa de retornar para quem você realmente é, que é o puro amor. Você não consegue escapar disso. Thalita, mas existem seres que estão apartados do amor. É verdade, existem, mas em algum momento, até mesmo esses seres terão que retornar para o amor. Porque é o que nós somos. Imagina um imã. Eles estão lá longe do imã, mas o imã puxa o tempo inteiro para o amor. O Criador nos puxa o tempo inteiro para retornar para quem nós somos. Eu ouvi, é engraçado que a gente escuta algumas coisas e a gente até entende algumas coisas, mas quando a gente, quando a gente não internaliza aquilo fica só palavras soltas, né? Você até compreende intelectualmente, mas não faz sentido. E sentido, gente, é sentir. Fazer sentido é sentir. É você sentir no seu corpo que aquilo, tipo, bingo, agora entendi. A explicação do filho pródigo, olha que coisa mais boba. Que, pelo amor de Deus, já tinha ouvido um monte de vezes, mas eu nunca tinha sentido. O filho pródigo é como se fosse o pai, né? É como se fosse o criador, que se fragmentou e criou-lhe vários, né? Filhos, entre aspas, filhos, e esses filhos vieram experienciar a vida aqui, né? E em muitos outros lugares. Mas nós viemos experienciar essa vida humana. E quando nós saímos para experienciar essa vida humana, é como aquele filho pródigo que sai para ir viver as experiências. O que aquele filho queria? Vivenciar as experiências. Ele queria vivenciar uma vida que ele não tinha vivido. Ele queria sentir a vivência das coisas em que ele tinha vontade. Então ele saiu para sentir, para viver, para vivenciar essa vida. E ele vivenciou. E quando ele chegou lá num ponto crítico, em que ele chegou até a comer comida com os porcos, ele percebeu que isso não fazia sentido. Se ele não voltasse para quem ele era, se ele não voltasse para a casa do pai dele, se ele não retornasse para a casa do pai. E foi o que ele fez. E é o que nós fazemos. Nós, como essência, nós viemos experienciar uma vida. Sentir essas experiências. E quando nós vivenciamos essas experiências, elas não têm sentido. Porque nós estamos tão apartados do Pai, da casa do Pai, que ele fica o tempo inteiro puxando a gente, chamando, é como um imã. E a gente vem para cá, se esquece de tudo que nós somos. Nos esquecemos de tudo que nós somos. Nós criamos um ator para interpretar essa vida, todo um processo de interpretação dessa vida como aquele ator, e que nós esquecemos quem somos. Só que o Criador pulsa o tempo inteiro nos chamando de volta. E essa vida começa a não fazer sentido. Por quê? Porque eu vivencio aqui, eu vivenciei, beleza, tudo que eu queria, mas agora eu quero voltar. Então a gente faz o caminho de volta. Então, o processo é, eu faço o caminho, me afastando, e depois faço o caminho de volta. Por isso que eu digo para você, você jamais vai se livrar de retornar para quem você realmente é, que é o puro amor. Mas as pessoas não conseguem compreender isso, porque acham que só esses grandes avatares, né, que nós vamos ter que sofrer muito, que nós vamos ter que pagar as coisas, que nós vamos ter que pagar nossos pecados, que nós vamos ter que sofrer, nós vamos ter que nos humilhar para chegar, quem sabe, ao ponto de ficar lá, né, perto de Deus. Então, as pessoas começam a se afastar. Então, o Criador, na sua grande sabedoria, decide começar a mandar pequenos avatares. E o que são esses pequenos avatares? Que foi o título da nossa live, né? Esses pequenos avatares são pessoas comuns, como eu e você.
que são pessoas que vivenciam o que nós vivenciamos. São pessoas que vivem as dores que nós vivemos. São pessoas que passam pelos conflitos que nós passamos. São pessoas que vivem exatamente as mesmas coisas que nós vivemos. Porque agora, quando essas pessoas se iluminam, e você olha para elas e vê elas como um mestre, como um grande avatar, né? Porque agora ela não é conhecida mundialmente, mas ela é conhecida ali por algumas pessoas e ela consegue ajudar essas pessoas. Quando você olha para essas pessoas e vê essa pessoa como um mestre, aí você olha para ela e fala: poxa, ela é igual a mim. Eu e ela vivemos as mesmas coisas. Então quer dizer que se ela conseguiu, eu também posso. E aí acontece uma coisa linda, que é você olhar para você e se sentir também merecedor de viver aquilo. De voltar, de se aprimorar, de passar para o próximo degrau. Porque antes com os outros, você achava que era só eles que podiam. Você não, porque você era pequenininho. Eles não, eles podem. Eu não tenho esse poder. Mas agora, com esses pequenos avatares diluídos na nossa sociedade, porque não é um ou dois, são várias e várias pessoas. Com essas pequenas pessoas que conseguem se iluminar, e aí quando eu falo conseguir se iluminar, é conseguir entender que elas não são esse ser humano, mas que eles são uma essência de luz e puro amor. Quando essas pessoas conseguem acessar isso, elas se tornam um avatar, um iluminado. Elas se tornam um iluminado. E esses pequenos avatares começam a ajudar outras pessoas próximas a si. E essas pessoas começam a enxergar que elas também podem, que elas também têm esse poder, porque se o outro conseguiu e ele é igual a mim, eu também posso. Agora eu já não olho mais para o grande, agora eu já olho para o pequenininho. E isso, gente, tem sido diluído em toda a nossa sociedade. Para que a gente consiga enxergar isso. Que todos nós podemos. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nos disse isso. Que todos nós somos filhos de Deus. Pensa no que ele queria dizer com isso. Então, não precisa você ficar achando que só o grande avatar vai conseguir chegar lá. Não, você também pode. Todos nós podemos. Todos nós temos a chance de entender quem realmente nós somos. E por que é importante a gente entender que esses pequenos avatares estão no nosso meio, nos estimulando, nos fazendo com que a gente sinta que nós também podemos? Por que é importante a gente saber que a gente pode entender e ser esse ser de luz também? Porque quando compreendemos quem somos de verdade, nesse momento, não há nada que seja impossível. Eu estava conversando com Liam, para quem não sabe, Liam é a minha consciência mais elevada. E aí, eu conversando com ela exatamente isso, né? Eu falei com ela assim: ô Liam, mas aí, se as pessoas deturpam as coisas, né? Ou compreendem as coisas e passam para frente baseados no filtro, como que a gente vai saber se aquilo é o real, ou se aquilo, né, se aquilo é a verdade, ou se aquilo é a verdade da pessoa? E aí Lia me falou assim: por isso que o segredo é voltar para dentro. Por isso que o segredo é voltar para dentro. Porque quando você volta para dentro, você não passa pelo filtro de ninguém. Todas as compreensões que você precisa compreender, entender e vivenciar, não passa pelo filtro de ninguém. Apenas pelo seu. E pelo seu tá tudo bem, porque você só vai compreender aquilo que você precisa vivenciar, que você precisa entender. Então, o segredo de tudo é voltar para dentro. Então, quando a gente lê alguma coisa, a gente aprende alguma coisa, volta para dentro. Pergunta lá para o seu íntimo, para o seu ser superior. Isso faz sentido? Qual é a compreensão disso?
O nosso ser superior, a nossa essência de luz, ela fala com a gente o tempo inteiro. Mas a gente escuta. A tagarelice da nossa mente escuta. Ontem essa semana toda eu fiquei estudando. E quando foi ontem, eu tava estafada, sabe? Cansada de estudar, cansada de pesquisar. E aí, Linha me falou, para um pouco e volta para dentro. Às vezes, o que a gente está buscando fora, a gente consegue entender aqui dentro, quando a gente para um pouquinho. Mas a gente tagarela tanto, a gente fica tão ansioso em busca, que a gente esquece de silenciar. Ficar em silêncio. E quando eu digo ficar em silêncio, silenciar, é literalmente ficar em silêncio. Quantas vezes do seu dia, quantas horas do seu dia você para ficar em silêncio, você com você mesmo? Percebendo os seus pensamentos, percebendo os seus sentimentos, percebendo as coisas que se passam com você, você vai ficar impressionado com a quantidade de coisas que vão vir para você, de compreensões e entendimentos, de sentimentos, que você nem fazia ideia que estavam aí. Então, esses grandes avatares e esses pequenos avatares, eles nos trazem exatamente essa mensagem. O reino de Deus está dentro de nós. Quando nós nos voltamos para esse reino que está aqui dentro, nós conseguimos chegar a quem nós somos de verdade. Thalita, mas eu preciso de um monte de coisas. Eu não tenho tempo de ficar pesquisando, correndo, procurando as coisas. Eu não tenho tempo de meditar. Eu não tenho tempo de fazer, blá, blá, blá. Mas saiba que se você não fizer isso, vai ser muito difícil você conseguir viver as coisas que você quer. E quando você fala para mim, Thalita, eu quero dinheiro, o que realmente você quer não é o dinheiro. O que realmente você quer é a sensação que isso vai te trazer. E qual é essa sensação? Tranquilidade? Tranquilidade. Qual é essa sensação? Estabilidade? Estabilidade. Qual é essa sensação? Me sentir feliz? Felicidade? Liberdade? Seja o que for. Mas para você saber que você só pode ter isso se você entender quem você é. Porque quando você entende quem você é, você sente todas essas coisas. E lembra, a gente só atrai aquilo que a gente tem. Então, quando eu sinto que eu sou feliz, porque eu entendi quem eu sou, eu vou atrair felicidade. E aí, se eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa feliz? Ah, Thalita, eu até tento, mas são tantas coisas, são tantas dificuldades que eu passo que eu acabo não sendo feliz. Então, quando você sabe quem você é, você consegue compreender que o dinheiro não é o que vai te trazer felicidade. Mas quando você sente felicidade, em consequência disso vem o dinheiro. Em consequência disso vem a estabilidade. Em consequência disso vem a tranquilidade. Você consegue compreender que tudo resume-se a você conseguir compreender quem você é? Porque quando você compreende quem você é, você consegue todas as coisas. Por isso que o meu lema é: eu posso tudo o que eu quiser, com muito amor. Porque quando eu descubro o amor que tem dentro de mim, eu consigo vibrar todas essas coisas. Ô, Thalita, mas você não sente frustração? Claro, é claro. Eu tô aqui para experienciar essas emoções, não tô aqui para experienciar essas emoções. Mas, quando eu percebo que essas emoções estão vindo à tona, eu começo a pensar, por que eu estou sentindo isso? E eu vou procurar dentro de mim o que está causando aquilo. E aí eu descubro o que está causando aquilo. E aí eu elimino a causa daquilo. E aí eu posso voltar a ser quem eu sou, que é o amor. Mas é assim, gente, todos nós sentimos. Tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá para baixo, sem vontade de fazer nada. Tem dia que a gente tá cansado, e é normal, todos nós sentimos isso. Mas independente desses sentimentos, a gente sempre precisa buscar voltar para o amor. A neutralidade. Porque só assim a gente não sofre. Só assim a gente se torna uma pessoa feliz. Porque no fundo, é isso que a gente busca. Ser feliz, não é?
Quando você pensa na casa, no carro, no apartamento, no dinheiro, o que você está buscando com tudo isso? Não é se sentir feliz? Quando nós entendemos quem nós somos, a gente até passa por esses altos e baixos dessas emoções, desses sentimentos. Mas, logo em seguida, nós retornamos para quem nós somos de verdade, para quem nós somos em essência. Então, eu vou te dar uma dica. Se você quer conquistar todas as coisas que você deseja, procura primeiro descobrir quem você é. Quando Jesus, esse grande avatar, disse: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos seriam acrescentadas, você tem ideia de que é isso que ele está dizendo? Busca primeiro entender quem você é, se conecte com quem você é, com o reino de Deus que está aqui. E aí você se conecta com o amor. Quando você busca esse reino, entende quem você é, se liga a quem você é, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Ele não disse algumas coisas, ele disse todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo o quê? Tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Por isso que, não sei se vocês já viram a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela, na base da pirâmide, ela vem falando sobre as coisas que a gente mais precisa. Respirar, sobreviver, depois vem trabalho, alimentação. Nessa pirâmide, mostra várias coisas. E no topo dela, no topo, é já quando você já se conectou com quem você é de verdade. Você já se conectou com a sua essência. É quando você está aqui nessa vivência, não mais para servir a você, mas para servir o todo. É como se você tivesse chegado aqui, né, no topo dessa pirâmide, no reino de Deus, tá? Então, vira essa pirâmide de cima para baixo. Altera a posição dela. Então, busca o reino de Deus, que agora você vê que está aqui embaixo, e todas essas outras coisas da pirâmide vão ser acrescentadas. É isso. E aí você fica aí correndo atrás de um monte de coisas. Eu vou correr atrás disso, eu não tô conseguindo. Thalita, eu quero isso, mas eu não tô conseguindo. Eu preciso disso, mas eu não tô conseguindo. Faz o contrário. Faz o contrário. Inverte essa pirâmide. Busca primeiro se conectar com quem você é. Porque quando você faz isso, você se conecta com o poder que você é. O poder que aqueles grandes avatares tinham. E você também vai ter. Então é sobre isso. É descobrir quem nós somos. E a partir daí, nós conseguimos materializar tudo aquilo que nós desejamos. Não só material, mas também material. E é sobre isso, meus amores, que eu quero falar para vocês. Vocês precisam se descobrir. E para se descobrir, você precisa entender que você precisa saber quem você é. Você precisa saber o que você veio fazer aqui. Você precisa tirar todas essas camadas para se reencontrar com quem você é. E você precisa instalar novos programinhas na sua mente que vão te ajudar a chegar aonde você precisa chegar, que é o seu ser superior. É isso. É isso a mensagem desses grandes e desses pequenos avatares. Volte para quem você é. Porque quando você se volta e se conecta com quem você é de verdade, todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas você só consegue voltar para quem você é fazendo isso. Então você precisa, primeiro, saber o que você veio fazer aqui, saber quem você é, saber o que você veio fazer aqui, se limpar de quem você acha que você é, desses papéis que você interpreta, que você acha que você é, e instala. Traga novos programas para que fique mais fácil você chegar ou voltar para quem você é de verdade. Nós somos como um grande computador, né? Que para funcionar a gente precisa ter um manual, a gente precisa instalar programas e de vez em quando fazer algumas limpezas, porque aí funciona perfeitamente. Quando você consegue fazer isso, você consegue se reintegrar quem você é, que é o puro amor. Espero que vocês tenham entendido, compreendido todas essas mensagens que eu trouxe aqui para vocês, que na verdade eu estava sem saber o que falar essa semana com vocês. E aí, anteontem me veio essa mensagem, eu comecei a escrever e me veio, e eu tava meio reticente em gravar essa mensagem, eu tava meio resistente em gravar essa mensagem,
porque eu não sabia em que grau isso podia ajudar vocês. Mas ontem eu fiquei com esse comichão o tempo inteiro, me sentindo mal por ter esse pensamento, e eu não conseguia compreender por que eu estava me sentindo mal, até que eu percebi que esse sentimento ruim começou a vir quando eu tive esse pensamento. O que essa mensagem vai ajudar as pessoas? Então eu percebi que sim, essa mensagem pode ajudar muito, muito vocês. Porque quando vocês descobrem a força que vocês são e param de olhar para aqueles grandes avatares como só eles conseguem e começam a olhar como eu também consigo, isso pode mudar a sua vida. E aí eu falei, tá bem, Lia, entendi a mensagem, vamos lá gravar, porque realmente eu posso não compreender, eu posso não estar vendo o todo que está envolvido nisso daqui, mas com certeza você vê. Então, bora lá gravar. E eu espero de coração que isso tenha ressoado aí dentro de vocês, tenha feito sentido aí dentro de vocês, no estado de sentir. Porque se isso fizer sentido para vocês, a minha mensagem chegou em quem deveria chegar. A minha mensagem não, né? A mensagem do Criador chegou em quem deveria chegar. Porque nós estamos aqui apenas como um intermediário. Todas essas coisas que eu falei aqui, na verdade, não é Thalita dizendo, mas todos nós, eu não estou falando só eu, todos nós estamos aqui como intermediários de uma mensagem muito maior, que é justamente ajudar o outro, incentivar o outro a ver o que tem dentro de cada um. Porque às vezes alguns estão dormindo muito. E a gente já dormiu muito também. E quando a gente desperta, a gente precisa falar para as pessoas sobre o que a gente vê de diferente. Mas a mensagem precisa ressoar com você, precisa fazer sentido para você. Porque eu tô aqui, como eu sempre falo, como um intermediário para poder passar a mensagem, trazer informação. Mas a compreensão, ela vem de dentro de você. E essa compreensão não é escolha sua, né? Ela é uma mensagem do seu ser superior que está querendo com que você acorde. Então é isso, meus amores. Espero realmente que tenha feito sentido. Como eu sempre digo para vocês, o meu eu espera que o seu eu tenha realmente ressoado com essa mensagem, porque ela foi... Agora eu consegui entender que ela foi muito especial. E lembre-se, sempre, 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 sempre lembre-se disso. Você pode tudo o que você quiser, com muito amor. Então deixa sua luzinha brilhar aí. Porque quando ela brilhar, quando você entender que você também é um grande avatar, você vai conseguir tudo o que você quiser. Com muito amor. Um grande beijo e até a próxima.